Sou aluno em doutoramento na Faculdade de Educação da USP. Esse é o meu colega Rubens. Estou fazendo doutorado na Unicamp também na Educação. Também sou professor da Rede Municipal de São Paulo e o título do trabalho é o que pode o pós-estruturalismo na educação física escolar. A nossa ideia, até por conta do tempo, que está muito escasso, então, para controlar um pouco mais o que a gente vai falar, a gente vai fazer a leitura de uma parte do que foi enviado para o Congresso, tudo bem? Então, o trabalho aqui exposto é fruto de uma análise filosófica sobre as experiências clássicas com a educação física escolar a partir de uma perspectiva de um campo epistemológico denominado de pós-estruturalismo. Diante da ainda escassa presença de pesquisas e materiais que relacionam diretamente a educação física escolar e este conjunto epistemológico, o intuito do trabalho é apresentar os estudos pós-estruturalistas, contrapondo-os aos referenciais teóricos que fundamentam algumas obras clássicas da educação física escolar. Novamente, o objetivo não é deslegitimar ou realizar uma crítica profunda às propostas que aqui serão referenciadas. Apenas de sobrevoo, desconsideramos alguns aspectos contextuais, históricos ou simplesmente quadros teóricos distintos. A ideia é contribuir com a área, apresentando as potencialidades do pós-estruturalismo em relação ao que já existe no âmbito da educação física escolar. E o próprio campo pós-estruturalista, ele é intensamente questionado e muitas vezes confundido como pós-modernismo ou pós-modernidade. Por não apresentarem um corpo rígido de conhecimento, nem tampouco métodos de análise padronizados, é preciso destacar a falta de um signo melhor para denominar o que a gente vem aqui chamando de estudos pós-estruturalistas. O certo é que não se constitui um referencial teórico unificado. São mais um conjunto de perspectivas e conceitos filosóficos, também mobilizados na política, na literatura, nas críticas culturais, na história e na educação. Como ponto de partida, o pós-estruturalismo tem a chamada virada linguística, movimento desenvolvido durante a segunda metade do século XX, que de forma geral se negou a aceitar que as coisas do mundo possuem uma representação fundamentalmente real. Foi então uma importante mudança de paradigma na filosofia ocidental. Migramos da crença de uma realidade humanista para uma realidade produzida linguisticamente. Fruto dessa concepção nasce o estruturalismo, que propõe uma teoria analítica modelada pelas estruturas da linguagem, e que, nela, o pensamento e o discurso adquirem papel de organizadores dos nossos modos de vida e não são frutos da natureza humana. Em consequência, surgem no mesmo período algumas concepções linguísticas que passam a ser chamadas ou classificadas como pós-estruturalistas. Isso porque a perspectiva estruturalista ainda era acusada de buscar um ser das coisas, construindo métodos de análise que colocavam as estruturas no centro e que ainda se dava contornos bem definidos e classificações dicotômicas. Enquadrado nessa concepção, Deleuze afirma que o objetivo não é postular uma verdade fixa e definitiva sobre as coisas, mas se opor ao caráter absoluto dos valores. A verdade se torna, então, uma questão de perspectiva, e as coisas são incessantemente processos, lutas entre diferentes vontades de poder, diferentes valores e modos de vida. Nenhuma essência, valor e avaliação pode subsistir sem considerar o ponto de vista dessas lutas. Enfatiza-se no pós-estruturalismo a ideia de diferença, mas não aquela entendida pelos estruturalistas como a diferença entre as coisas identificáveis, mas como sendo diferença aquilo que nos mostra que existem mais coisas para além do igual. A diferença é aquilo que leva ao limite, a ordem estruturada da linguagem, aquilo que desestabiliza o pensamento lógico-racional
até conseguir implodir suas fronteiras e conjuntos. Isso é operar até o limite da linguagem. A diferença é o limite. Na educação física escolar, temos alguns paradigmas. Nossa área é caracterizada por se apoiar em diversos campos epistemológicos, desde os mais tradicionais, como aqueles típicos das ciências biológicas, até os mais complexos, que procuram integrar mais de uma concepção, tal como a psicomotricidade, o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora. A partir do pós-estruturalismo, poderíamos ainda problematizar o próprio fazer científico do paradigma biologicista, seja para promover a saúde, como propôs Guedes, David, Narras, Corbin, o desenvolvimento motor, Tani e colaboradores, ou em relações mais complexas, como em Freire, João Batista Freire. Com base nas teorias desenvolvimentistas, o trabalho de Tani e colaboradores propõe que os sujeitos sejam sistematicamente categorizados e classificados, para assim ofertar-lhes atividades motoras até que o mesmo atinja os não desejados padrões de movimento, em consonância com sua fase de desenvolvimento. Isso também ocorre na perspectiva psicomotora de Freire. Como destacado acima, a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, estariam em xeque as classificações, os testes padronizados, as ferramentas conceituais, supostamente universais, neutras e verdadeiras, uma vez que o destaque se dá sobre a valorização e a abertura da diferença. Nessa concepção, caberiam questões como: quem tem o poder de definir essas classificações? Será que as pessoas do mundo inteiro se locomovem, manipulam e equilibram da mesma forma? E os sujeitos com as mais diversas e complexas características? Todos devemos seguir determinados padrões de movimento? Pessoas que não se adequam, ou não se movimentam, ou se movimentam de outras formas, podem ser considerados sujeitos subdesenvolvidos? Mas as possibilidades de questionamento não se limitam às respostas curriculares tradicionais. O pós-estruturalismo também desconfia e problematiza algumas propostas advindas das teorias críticas. No caso da educação física, a crítica superadora de Soares e colaboradores e da crítica emancipatória de Kunz. Isso porque filhas obedientes da filosofia moderna também aspiram a áreas universalistas, concepções da razão como ferramenta da produção de verdade, soluções proféticas e com teor salvacionista. Conceitos como ideologia, emancipação, superação, hegemonia, entre outros, muito presentes nas obras críticas, sejam elas de inspiração marxista, fenomenológica ou continuando a partir do trabalho da Escola de Frankfurt, apontam características do pensamento representacional. Nas formas críticas modernas, a subjetividade é essencial. O poder é concentrado nas mãos de uma única fonte, geralmente o Estado ou a burguesia. E o único conhecimento verdadeiro é o científico, que deve ser reapropriado pelos sujeitos com o objetivo de se tornarem críticos, livres ou emancipados. Qualitativamente, as influências desse referencial no campo pedagógico ainda são bastante dispersas, mas é latente o surgimento de pesquisas mobilizando um grande leque de termos e conceitos pós-estruturalistas na educação física, como vimos ontem na mesa de abertura. Tudo bem? O próprio título do Combrace ele já nos convoca a essa ideia de substituir o "é" ou substituir o "ou" pelo "pode", né? O "pode" ele é muito articulado desde Spinoza até Deleuze, com essa intenção de sempre mostrar que o corpo pode muito mais do que o que ele é, né? Porque quando a gente fala que uma coisa é, acabou, tá dado, né? A gente criou um limite ali. O marco de entrada do pensamento pós-estruturalista no campo da educação física escolar é a obra de Nery Nunes, 2006, quando trazem a teorização da virada linguística e a compreensão da linguagem como constituinte de tudo, das práticas corporais às relações de poder que nelas se enxergam. Entretanto, ainda que o currículo cultural apresente maior potencial de inspiração
neste campo teórico, este também ainda conta com algumas raízes críticas e estruturalistas. Por exemplo, a teleologia da construção das identidades sensíveis à diferença. Diante do espaço reduzido e em tom de síntese, destacamos algumas questões que o pós-estruturalismo pode ser potente a fim de se pensar a educação física escolar. Então, são 5 questões, né? A primeira, o pós-estruturalismo pode, no âmbito da educação física escolar, se opor ao realismo ou idealismo filosófico, entendendo que não existe uma verdade absoluta, apenas discursos com efeitos de verdade. Tudo é discurso, mas há algo no pensamento que está fora dele, e que por não reconhecermos, nos tornamos limitados. Isso aparece nas taxonomias, nas classificações por fases, níveis, padrões e estágios. Ele pode, então, fugir de análises binárias e totalizantes das respostas universais. Ao invés disso, se caracteriza pela humildade epistemológica, defende métodos preocupados com a complexidade e a singularidade dos acontecimentos. Expõe todo o caráter histórico, contextual, provisório do processo de construção do conhecimento. Por fim, problematiza as metanarrativas modernas, sobretudo aquelas em relação ao sujeito, pautadas na razão, nas concepções de liberdade, emancipação, desenvolvimento, evolução e de identidade. Apontamos então que o pós-estruturalismo potencializa o movimento do pensamento em direção a produções de novas criações, articulações e virtualidades. A defesa aqui é pela radicalidade do pensamento como não controlável e da vida como multiplicidade. Obrigado.